Olá, que Deus abençoe muito a sua vida. Chegamos ao 13º dia do jejum de Daniel. Terminamos o último vídeo praticamente falando da coragem, da disposição de Caleb, que tinha um espírito aguerrido, que com 85 anos estava indo para a guerra com a mesma disposição de quando Deus o chamou lá atrás, com 40 anos, quando ele foi espiar a terra pela primeira vez, a terra prometida. E a gente vê que o espírito de Caleb realmente era diferente quando fala aqui das heranças, distribuídas, e fala como Caleb quis casar a sua filha. Olha que interessante esse texto. Diz assim, e disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e lhe a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Quer dizer, ele condicionou o casamento da filha dele a um soldado ou um homem que fosse um conquistador, que não fosse um acomodado, que não fosse uma pessoa parada, que não tivesse o mesmo espírito que havia dentro dele. Ele não queria que a sua filha se casasse com qualquer homem, mas tinha que ser um homem aguerrido como ele era, Ele sabia o perfil que ele tinha, provavelmente criou a sua filha com essa visão. Então o homem que estivesse ao lado dela teria que ver no marido um homem tão aguerrido, tão corajoso, tão disposto como o próprio pai. E tendo essa visão, ele condiciona o casamento da filha a um homem que conquistasse uma cidade. E Otiniel, Otiniel, é isso mesmo, Otiniel foi esse cara. Otiniel foi para cima. Otiniel foi para buscar essa cidade, falou: eu vou conquistar, e foi lá e resolveu. A Bíblia não dá detalhes como ele fez isso, de que maneira. O fato é que ele foi e fez o que tinha que ser feito para casar com a filha de Caleb, que era um dos líderes, em outras palavras, para alcançar aquilo que ele queria, Então ele valorizou. Imagine também, parar para pensar aqui, você mulher, sabendo que um homem conquistou uma cidade para poder se casar com você, é muito forte também, É algo que dá a você um valor, Você olha e fala assim: nossa, imagine um homem ir lutar, botar a vida em risco, conquistar uma cidade para que ele possa se casar comigo. Quer dizer, olha o valor que Otiniel deu ao casamento, e também Caleb deu aquele que viria a ser o seu genro, aquele que iria entrar para sua casa, para sua família, que o espírito tinha que ser o mesmo, a fé tinha que ser a mesma. E Otiniel, que era justamente filho do seu irmão, deu esse passo de fé, E aí lá no capítulo 16, falando sobre a herança de Efraim, no versículo 9 diz assim: mas a cidade que separaram os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e aldeias, e não expulsaram os cananeus que habitavam Jessé. Os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo tributários. O que acontece? Aqui a gente vê duas tribos, Efraim e Manassés, que eram as tribos que partiram, que nasceram de José. Quer dizer, de José brotou-se duas tribos, uma porção dobrada, algo a mais do que as demais tribos. Por quê? Porque se a gente parar para ver a história, que nós já lemos, já trouxemos aqui inclusive, quem foi José? O que José fez e o que José viveu? É muito fácil nós querermos alcançar um ponto de sucesso, de estar por cima, como José, por exemplo, foi governador do Egito. Acima dele só existia Faraó, e Faraó colocou tudo à disposição dele. Então não há nada que José não pudesse fazer, ou não mandasse, ou não tivesse autoridade dentro do Egito. Mas o fato é que o que aconteceu com José, melhor dizendo, antes disso acontecer? Quem foi José antes de tudo isso, dele chegar nesse ponto? Foi vendido como escravo. Já parou para pensar como é a vida de um escravo? Como era a vida de um escravo? Naquele tempo, naquela época, existem informações de escravos, da escravatura, do tempo de escravatura mais recente, mas vamos voltar, e que já era algo extremamente cruel.
Agora vamos voltar lá naquela época, no primórdio de tudo, os princípios de tudo, na época de José. O que você acha que viveu, como você acha que vivia um escravo? A comida que ele comia, a roupa que ele vestia, aonde ele fazia suas necessidades. Imagina as humilhações que José passou, só que assim, sem merecer, né, tendo como pai Jacó, que era já rico, muito próspero. Imagina a prosperidade, a qualidade de vida que José tinha junto com seus irmãos, sendo filho de Jacó, e do dia para a noite, literalmente, ele passa a ser escravo, humilhado, envergonhado, e depois tudo que aconteceu, né, foi injustiçado na casa de Potifar, foi preso, quer dizer, o inferno que ele viveu, foi esquecido, né, quando decifrou lá os sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. Mas o que eu quero que você entenda é que quando José chegou na posição de governar, de estar por cima, o que ele diz para os seus irmãos, inclusive, que ele ajuda a sua família. Ele trouxe 70 pessoas da casa de Jacó para viverem no Egito, e dali nasceu a nação de Israel ali dentro do Egito. Foram escravos depois, anos depois já eram milhões de pessoas, mas quando desceram eram cerca de 70 pessoas, que ele trouxe todas para cuidarem no Egito. Ele disse: não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus, e cuidou, e deu carinho, e atendeu, né, o pai, os irmãos. O fato que ele deu até mais para Benjamim, né, que era o irmão da sua mãe, né, ele era nascido também da mesma mãe, e ele tinha um carinho especial. Claro, você pode ter os seus preferidos, mas olha que coisa gloriosa, olha como José foi usado por Deus, e naturalmente Deus não poderia deixá-lo sem uma recompensa. José já não estava aqui, né, para ver isso acontecendo, mas as tribos que nasceram dos seus filhos foram essas tribos tão honradas, se formaram uma grande nação, né, eram tribos extremamente fortes, né, Efraim e Manassés eram tribos grandes, muito povo, porque eram duas tribos, praticamente irmãs, a gente pode dizer assim, além de tribos, porque eram realmente irmãos, os filhos de José ali, representados nas duas tribos. É muito forte isso. Então, que nós possamos ter uma aliança como José teve, né, de vida com Deus, e honrando a Deus tanto na dificuldade como no sucesso, dando tudo certo como dando tudo errado. A gente continue honrando e olhando para Deus, tá bom? Que Deus ilumine muito a sua vida. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva. Todo dia um vídeo novo. Chegamos aí ao 13º dia do jejum de Daniel. Vamos firmes até o fim, buscando o mais importante, que é o Espírito Santo. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.